Conosco, então, o Jairo Darley Sontag, ele que é aqui de Lajeado, tem a empresa Ultra Home, que há 4 anos atua com um sistema de automação com controle inteligente. Essa empresa é localizada no bairro Moinhos, em Lajeado, e hoje tem abrangência no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Eu conversava com ele antes e perguntava de onde ele tem todo esse saber nessa área, e ele me dizia que ele é um autodidata na área da informática e desenvolvimento de sistemas, e que desde menino, Fabiano, ele sempre foi muito curioso. Foi aquele guri que desmontava todos os seus brinquedos para tentar entender Fazia bagunça, então. Eles funcionavam, né? Ele diz que um dos traços dele é a curiosidade. E ele tem nas atividades dele algo a mais que tu não sabes, viu? Posso falar aqui, né? Pode. Antigamente, tu lembra de uma função do chamado diagramador de jornal? Lembro, sim, tinha que encaixar as matérias, assim. Tu chegaste a pegar essa época mais antiga, Jairo? Não, Tudo bem contigo? não. Boa tarde, boa noite. Já. Agora boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Não cheguei a pegar a parte de encaixar. Já era mais prático. Isso. A gente usava um software de computador já bem precário, mas já era via software. E continuas trabalhando com isso, né? Continuo fazendo um trabalho específico na área e quando eventualmente algum cliente pede, né? Mas não é mais hoje o nosso foco. Teu foco tem sido agora a questão de sistemas de automação, né? Isso, Ultra Home é o nome da tua empresa. Isso aí. Fale, então, para que o ouvinte possa entender o que tu apronta nas casas. Antes que a Dirce comentou, né, que no início eu começava a desmontar, bem no início só desmontava, né, porque eu não sabia mais montar, né. Mas brincadeiras de lado, o interesse pela área de automação começou há uns 4, 5 anos atrás em uma Construmóvel. Teve um cliente nosso que queria fazer automação no stand e eu trabalho na assessoria de informática. E aí o cliente me ligou e disse, olha, tu conhece alguma empresa que faz automação? E eu disse para ele, o que é isso? É um sistema para ligar luzes e tal. Eu disse, quanto tempo falta para a feira? Faltam 4 meses. Eu disse, então eu faço o sistema para ti. E aí então a gente desenvolveu o sistema, até na feira foi um baita sucesso, assim, deu bastante comentários. E aí eu vi que era um segmento, um ramo do futuro, né? Então hoje a gente trabalha a nossa empresa, ela desenvolve toda a parte de hardware, ou seja, todas as placas e coisas são todas elas feitas por nós, e também a parte de software, ou seja, a gente não adquire nada de terceiros, né? É tudo desenvolvido por nós, né? O nosso sistema hoje a gente atende tanto residências como empresas. Por exemplo, a gente tem um sistema que a gente instala em rede de lojas e bancos, que é um sistema que faz gerenciamento de clima. Então ele é voltado à sustentabilidade, né? Então assim, nessas lojas onde a gente instala o sistema, não existe mais um controle manual de ar-condicionado, ou seja, a nossa central que faz a verificação da temperatura nos ambientes e aí faz o acionamento do ar-condicionado por demanda. Então, ou seja, de manhã ela está num nível de temperatura, vai esquentando, com o chegar da tarde, o ar-condicionado vai se ajustando. Isso. Por exemplo, tem muitos casos onde de manhã cedo o pessoal chegava na loja fechada, estava toda abafada, eles ligavam o ar-condicionado e ficava a manhã inteira ligada, né? Então o nosso sistema já chega às 9h30, 10 horas da manhã, já põe a climatização em ventilação e tal, economizando energia, né? E no sistema de casa, então a gente tem um sistema todo voltado para um controle inteligente da casa, para a questão de segurança, onde tu controla toda a tua casa só conversando com ela, né? A gente tem um sistema de reconhecimento de voz bem moderno, assim, então a casa entende tudo que tu fala com ela, né? Vamos exemplificar, então. Por exemplo, tu quer saber se o portão da rua está aberto, tu quer ligar uma luz, tu pode controlar até tudo que tu vai assistir na TV. Se tu quiser assistir uma determinada série no Netflix, tu só dá um comando de voz dizendo, eu quero assistir X série em Netflix. Pelo celular? A gente hoje está incorporando um novo sistema da Google, que é o Google Home. Então a gente trabalha muito com essa tecnologia de hands-free, então para tu não precisar mais tocar no celular, né? Então ele é um dispositivo, ele é do tamanho de um hambúrguer, né? E aí ele, só com comando de voz, ele aciona e controla toda a casa, né? Então tu tem um dispositivo desses por ambiente e aí tu controla toda a casa só por comando de voz. Ou seja, eu posso chegar na sala da minha casa, se está lá implantado, e dizer assim, abre janela. Isso aí.
Abre porta. Isso. Fecha portão. Isso. E se eu tiver com gripe um dia e minha voz mudou? Não, ele faz o reconhecimento da voz por casos específicos. Vamos por assim, eu determinei que meu filho não pode abrir portão. Então, quando meu filho dá um comando de voz para abrir portão, ela não vai executar, porque na lista de autoridade ele não pode executar isso, entendeu? Mas assim, ela reconhece a voz de todo mundo. Tanto que meu filho assiste Netflix usando o comando de voz. Tá, mas, por exemplo, se um dia eu tenho uma voz diferente, porque estou, enfim, com... Pode acontecer dela ter algum problema de não reconhecer especificamente a tua voz. Mas ela tem que mudar muito, assim, Sim. porque a entonação que tu fala, pouco importa. A inteligência capta esses detalhes da sonoridade. E aí converte a voz em texto e executa dentro da casa, E consigo ver, por exemplo, se eu tenho um sistema em casa, agora estou aqui, eu quero ver em casa o que está acontecendo, consigo. Bem de boa. Tendo internet aqui na tua casa, para fazer esse link de comunicação, tu consegue... Mas daqui eu não consigo dar comando de voz. Claro, consegue. Se eu esqueci a luz do quarto ligado, quero desligar... Tu pode simplesmente pegar teu celular e dizer assim, como está a luz do quarto? Pelo celular, daí ela vai te responder, olha, Fabiano, a luz do quarto tá ligada, posso desligar? Daí tu responde que sim, ela desliga pra ti. Ela conversa contigo também? Conversa contigo. Posso pedir pro sistema se a cerveja tá gelada? Ainda não. Tu sabe que antigamente a gente tinha muita ideia de que no futuro a gente teria robôs que controlariam nossa casa, né? Que fariam as atividades pra gente, né? Só que isso caminhou para um outro lado. Hoje a gente tem vários dispositivos na casa que se tornam um robô gigante, né? Que de certa forma a casa toda ela controlada por um sensor que fica no portão para dizer se o portão está aberto ou não, por um sensor que fica no ar condicionado para ver se ele está ligado ou não. Então é uma série de módulos que fazem esse controle da casa, né? Eles são todos interligados. Por exemplo, se um sensor não funciona, poderia acontecer. Os outros continuam funcionando? Sim, todos eles são independentes, São independentes. Um é independente do outro. Então, por exemplo, vamos supor que por uma eventualidade ficou sem energia, saiu da rede, alguma coisa, ele não vai interferir nos outros, né? Então é totalmente independente, né? Imagina, Fabiana, que a gente está viajando, está a família fora e a gente quer ligar as luzes na casa da gente, pode ligar. Pode. Até para uma questão de segurança, né? A sensação de estamos em casa e de certa forma a gente vai estar, né? Mesmo verdade, longe, né? Verdade. Isso, às vezes, por exemplo, assim, tu tem um sensor de movimento, né? Que vai detectar quando alguém está parado na frente da tua casa. Tu, pelo circuito de câmeras, tu pode ver se tem efetivamente alguém ali bisbilhotando, cuidando. Tu vai lá, liga a luz da varanda, então, tipo, para justamente a pessoa achar que, opa, não, aqui tem alguém em casa, Algum susto, não é? E a gente tem outros sistemas bem interessantes, por exemplo, Fabiano e Dirce, a gente tem um sistema de vídeo porteiro, esse não é criação nossa, mas a gente trabalha com a instalação dele, que ele é um vídeo porteiro que não chama dentro da casa, e sim ele chama no teu celular. Então, por exemplo, assim, vamos supor que tem alguém interessado em roubar a tua casa. O que é um dos modos operantes que eles atuam? Eles vão lá, tocam o interfone, se ninguém atender, é sinal que não tem ninguém em casa, né? Sim. Então, esse modo não, ele toca no teu celular. Então, aonde tu tiver, tendo internet no teu celular, isso aí, faz uma videochamada com o teu celular, e aí tu pode ver, daqui a pouco chegou a empregada, tu quer abrir, chegou o correio para largar alguma coisa lá, tu pode abrir o teu porteiro remotamente, né? Então... Bacana, a gente está falando isso de casa, mas pode ser para a empresa, né? Isso, pode ser para qualquer segmento, né? É aplicável a qualquer segmento. E isso é possível dentro de que condição econômica? Então... Posso perguntar, Fabiano? Claro. Assim, a nossa empresa ela nasceu com o intuito de nós mesmos fabricarmos o produto e nós mesmos fazermos a instalação. Só que a gente viu que com isso a gente ia ficar muito limitado a levar poucas pessoas a essa tecnologia. Então o que a gente fez? A gente desenvolveu todo um sistema de automação sem fio, né? Que ele é prático de instalar. Por exemplo, tu tem uma casa que ela já está pronta. Tu não tem como fazer obras na casa para puxar cabeamento e tal. Esse sistema ele é totalmente sem fio. Tu tira a tomada convencional fora, põe uma tomada inteligente no lugar e aí tu faz a configuração dela e aí ela já passa a operar dentro do sistema inteligente, né? A gente justamente agora vai lançar esse produto e vender ele em larga escala para terceiros fazerem a instalação, né? E com isso a gente consegue ter um produto com um custo bem inferior, né? Porque daí assim, a ideia da nossa empresa é justamente a produção em larga escala daí, né?
Bacana, legal. Alguns ouvintes aqui mandando abraço, né? O seu Nestor Crem está mandando um abraço para o Jairo. Um abraço, Nestor. O João Dudes, lá de Cruzeiro do Sul, também mandando um abraço. Que está nos acompanhando, está gostando bastante do bate-papo. Deixa eu ver quem mais. A dona Sônia de Vargas, Brentano de Estrela, ouvintes que estão interagindo conosco. Eu estava pensando aqui, né? Que a gente falava que quando surgiram as TVs com controle remoto, a gente dizia, nossa, mas que preguiça, agora a gente não precisa nem levantar para dar volume, baixar volume, trocar de canal. Pô, agora nem precisa mais controle, né? Tu sabe que, Fabiano, lá em casa acontece uma coisa que é muito engraçada, que de noite, qual é a rotina de um pai, né? Normalmente é botar o filho para dormir, dar um beijo de boa noite, sair do quarto e apagar a luz, né? Lá em casa acontece o contrário. Quando eu tô trabalhando, mesmo assistindo TV, eles vêm até mim, dão um beijo, vão pro quarto e dizem, pode desligar a luz. Daí eu dou um comando de voz para desligar a luz deles, né? Então, legal. Então, tipo, tem algumas rotinas que acabam mudando por causa disso, né? E aí, assim, existe uma infinidade de coisas, né? Por exemplo, a gente trabalha com sensores de umidade. Então, se tu tiver um sistema de irrigação, esse sistema também é inteligente, né? Então, o dia que chove, chegou determinada hora para fazer irrigação, ela vai fazer a leitura do solo. Se já tiver úmido, ela vai poupar a energia e a água daquele dia para não precisar irrigar o jardim, né? Então, assim, é um sistema bem complexo, bem voltado a te trazer não só comodidade, né? Mas, assim, economia, segurança, sabe? Ele é um sistema totalmente... É legal para muitos que acabam esquecendo algumas coisas, né? Assim, se é que eu chavei a porta, se é que eu fechei o portão, se é que eu desliguei a luz, também é legal. Isso. Ele, na real, ela tem dois modos de operar. Um dos modos que a gente chama, que é o modo mais autônomo dela, é onde ela toma decisões por ela mesma. Por exemplo, assim, tu esqueceu um portão aberto e dentro da diretiva dela tu instruiu ela a nunca ficar aberto o portão na rua. Se ela notar que o portão da rua ficou aberto durante mais de 5 minutos, ela vai lá por ela mesma e fecha o portão. Agora, se tu não deixar ela no modo automático, o que ela vai fazer? Ela vai só te notificar. Jairo, o portão da rua ficou aberto, posso fechar? Porque imagina, um dia é um dia que tu vai fazer uma festa, alguma coisa, tu quer deixar justamente aberto para receber convidados ou qualquer outra situação, né? Então, tu pode programar ela para operar de forma autônoma ou, né, de uma forma que ela vai se... A Disso te perguntou, evidentemente, e é claro que depende muito do que eu quero, da onde, como fazer. Mas é viável isso economicamente, no sentido assim, tá no meu bolso, eu que estou, o ouvinte está nos acompanhando agora, ou isso é só para... mansões para pessoa que tem muita grana? É uma pergunta bem interessante, Fabiano, porque o mercado de automação ele está evoluindo bastante, assim, ele está entrando bastante, cada vez mais forte, né? E toda a tecnologia que ela vai se difundindo, a tendência dela é se tornar mais acessível, né? É se tornar mais barato. Então, hoje em dia, se o cara vai fazer uma casa nova e tu vai fazer todo o orçamento de quanto é que tu gastaria em cabeamento e tomadas convencionais, é bem viável, Até porque o sistema ele é todo modular, né? Então, tu pode... agora eu vou fazer só automação da parte de iluminação. Ar-condicionados e demais coisas eu vou fazer depois. Então, tu pode ir agregando conforme quiser, né? Tá, mas e eu tenho, então, uma casa pronta? Eu posso... é viável também toda essa instalação? Sim, bem tranquilo. Mas imagino que quando a pessoa já fosse fazer no projeto, quando ela vai fazer já quando faz a obra, talvez facilite a execução? Isso aí. Facilita porque se tu tiver uma casa que já está pronta, tu já tem toda a parte de cabeamento para chave hotel, tu já gastou um monte para fazer essa coisa assim, os interruptores, daqui a pouco tu comprou uma linha um pouquinho mais bonitinha. Então essas coisas tu vai acabar tirando fora para colocar a nossa linha de interruptores, né? Que daí que é uma linha totalmente touchscreen, né? Então não tem mais tecla de liga, desliga, ele é um botão touch só, né? Então tu acaba, se torna um pouquinho mais caro porque tu tem essa despesa de tirar o que tu já tem na casa, né? Se for já colocar, vai fazer, facilita. Só que o bacana é que agora esses sistemas sem fio, que nem a gente está desenvolvendo, facilitaram muito a instalação em casas já prontas, né? Então às vezes tu pega uma mansão enorme, linda, e na época que foi construída não tinha automação, né? Então nessas casas que hoje em dia elas podem receber esse tipo de produtos também, né?
Que legal. E quem inventa, quem cria o tempo todo novos produtos? Bom, Jairo. então lá na empresa, essa parte de desenvolvimento ela fica a cargo só de 2 pessoas, tá? De mim e do Vinícius, que é o cara que trabalha comigo, ele é sócio da empresa. Ele faz mais essa parte de programação e eu faço mais a parte de hardware, ou seja, eu monto a peça física e aí eu passo as instruções para ele. Ó, eu preciso que esse módulo faça isso, isso e isso, e ele faz a parte de programação porque um funciona em cima do outro, né? Mas lá é tudo feito por mim e por ele daí, né? Deve ser um imenso prazer cada vez que vocês quase têm um novo filho, né? Que é uma nova criação. Tu sabe que a gente assiste coisas no dia a dia e volta e tem coisas que nos assim, incentivam a criar novos produtos, né? A gente, essa semana mesmo, a gente estava vendo uma matéria sobre roubos de carga, né? E a gente começou a ver como funcionava o sistema que os bandidos usam para conseguir bloquear os rastreadores, né? Então a gente desenvolveu, a gente está em questão de 2 semanas, 1 semana e meia ali, a gente desenvolveu um sistema de rastreamento que consegue burlar o sistema que o pessoal usa para bloquear o rastreador de sinal, né? Então, assim, talvez isso daqui a uns meses se torne um produto também, né? Um rastreador veicular com uma função que até hoje não tem no mercado, que consegue fugir do bloqueador que os meliantes usam, né? Jairo, como é que o pessoal pode saber mais da tua empresa? A gente poderia ficar aqui a noite toda falando, né? Porque é muito legal o assunto, muito bacana. A gente nem faz ideia do quanto... Do que pode, né? O que, da automação pode fazer. Só dar um depoimento. O Lucas, meu filho, trabalhava numa instituição na Alemanha, onde as pessoas tinham deficiências e mexiam só o pescoço e a cabeça. E eu, então, um dia, conversando com ele, disse, mas coitados, assim, como eles se movimentam na casa? Ele disse, eles abrem a cortina, abrem a porta, fazem ligam tudo. a TV, ou seja, tudo funciona com comando de voz. Então, mesmo quem então não tem mobilidade, pode fazer a sua casa e seu cotidiano funcionar. Com certeza. Jairo, como é que o pessoal te encontra, sabe mais da tua empresa? A gente tem página no Facebook, Instagram e Twitter, é Ultra Lajeado, em todas as redes. Ultra Lajeado. Isso aí, em todas as redes sociais. Inclusive a gente estava com elas meio paradas, focada só em trabalho, e aí eu disse pro pessoal, vamos começar a gravar vídeos. E assim, a partir da semana que vem a gente vai ter vídeos de demonstração da automação, tá? Inclusive do sistema novo, então legal. O pessoal pode ver como é que funciona, todos os recursos, né? Hoje eu mandei... Engraçado, eu até mandei um vídeo de uma demonstração de um sisteminha para um amigo meu que trabalha na área de TI, né? Aí ele comentou comigo, ele disse, meu Deus, isso parece o Jarvis do Homem de Ferro, né? Eu disse, não, é bem inferior ainda, mas quem sabe, né, pode chegar lá. Jairo, obrigado pela tua presença, sucesso para ti e certamente... Eu que agradeço. Vamos voltar a falar porque podemos, evidentemente, fazer com que as pessoas tenham conhecimento, né, porque elas possam ser ajudadas nesse sentido, certeza. Né? Porque eu penso isso não como luxo, nem como comodidade, como praticidade da vida das pessoas. Né? Hoje, que nem, Fabiano, só para finalizar, nessa parte a gente hoje tem uma API que ela faz envio de mensagens por WhatsApp, né? Porque hoje em dia ninguém mais usa o telefone para fazer ligação, né? Todo mundo usa o WhatsApp. Então hoje a nossa central ela fica conectada ao WhatsApp. Então, quando acontece uma coisa normal, é aberto um portão e tal, a gente usa, né, a própria central para notificar via WhatsApp, né? Então, eu agradeço muito o espaço concedido aí e estou à disposição. Qualquer coisa. Legal. Sucesso para ti, tá? Obrigado Valeu. A todos. Jairo Darley Sontag, que é da Ultra Home, que conversou conosco aqui nesse programa especial da noite deste sábado.